livro de Mateus, capítulo 14, verso número 29. Enquanto os irmãos se localizam, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade que Ele me deu. Nosso irmão Rubens, Ulisses, nosso irmão pastor Márcio, pastor Sebastião, pastor Luiz, que não está aqui hoje, os irmãos que confiaram de eu estar ministrando a palavra de Deus aqui hoje. Irmão, em termos espiritual, é o maior presente que Deus já me deu, poder estar ministrando aqui no dia do meu aniversário. Só Deus sabe como é que está meu coração aqui, em gratidão a Ele, porque espiritualmente falando, irmão, acho que o maior prazer que Deus dá para um homem, para uma mulher, é deixar nós adorar. O que eu gosto de fazer é adorar. O que eu vim fazer aqui hoje é adorar. A palavra que Deus colocar no meu coração, você sai daqui hoje e Deus falar com você, eu já saio alegre também. Amém? Quantos acharam o versículo, diga amém. Então eu vou ler, depois vocês leem, porque a minha Bíblia é um pouco diferente, que diz assim: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Vou falar até 3, quando eu falar 3 vocês leem. Quando eu falar 1, 2 e 2,5. Peguei vocês, né? 3. Irmãos, o versículo que nós agora acabamos de ler é bastante convidativo. Por quê? Porque o tema que Deus colocou no coração dos irmãos fala sobre o sobrenatural, sobre o fenômeno, sobre algo extraordinário. Quando nós falamos sobre algo extraordinário, algo que a ciência às vezes consegue explicar e algo que ela não consegue, por exemplo, catástrofes naturais, por exemplo, aquele Catarina, aquele terrível terremoto, aquele maremoto, aquelas ondas gigantes, tudo isso são um certo tipo de fenômeno. Podemos ter uma base bem clara, não escandaliza, o Ronaldo também chama de fenômeno, não sei porquê, fala que ele pega a bola, faz os giros dele, é diferente, ele é fenômeno, pode até ser fenômeno, mas os corintianos aqui não ficam bravos, ele está meio gordo, né, irmãos? Então não tem nada de fenômeno. Fenômeno, sabe o que é? É um crente cheio do Espírito Santo, batizado, falando em língua estranha. Isso é fenômeno. Isso aí até o de carro sabe, né, de carro? Até o de carro sabe. O de carro é bênção, né? Irmão, só para você entender. Então, fenômenos é tudo coisas que é um pouco diferente, extraordinário, tá? Mas para nós entrarmos no texto aqui, que embora acabamos de ler e que foi escolhido, tocado no coração dos irmãos, vamos analisar. Diz a Bíblia que depois que Jesus partiu o pão, fez aquele milagre todo, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, entra no barco e vai para outra banda, para Genezaré. E diz a Bíblia que eles entrou no barco e foi no mar da Galileia, e foi no barco, foi embora, tá indo lá o barco, e Jesus foi orar. Foi passando o tempo, Jesus orando, e foi anoitecendo, irmão de carro. Foi anoitecendo, daqui a pouco Jesus foi em direção a eles. Quando Jesus foi em direção a eles, o povo de Jesus, os discípulos de Jesus, estavam no barco, estava vendaval, estava terremoto, vento contrário, estava acontecendo de tudo, de ruim ali, estava batendo um vento terrível, e estava o povo lá no barco. Aí daqui a pouco, o povo está tão temeroso, porque qualquer um ficaria com medo, porque eles estavam no meio do mar, eles não estavam no começo e nem no fim, eles estavam já no meio. A Bíblia é bem clara, quando fala que eles estão no meio do mar, eles estão no meio, estão em partes profundas, partes aonde não dá pé, partes aonde o melhor nadador ali naquele momento, se o barco virasse, não ia sobreviver, eles estavam no fundo. E aí era noite, e o vendaval tremendo, ventania do lado, a maré balançando o barco. Daqui a pouco, quando eles olham para frente, assim, ou para o lado, ou para trás, não sei, mas sei que eles olham para um lugar, eles veem algo sobrenatural acontecer, eles veem algo fora do comum, eles veem Jesus caminhando sobre as águas. A ciência não dá explicação, não tem lógica, não tem mesmo, e não tem. Mas estava Jesus, só que estava escuro e eles com medo. Mas Jesus ia em direção deles. Um passo, não fazia esse barulho, porque era água, né, irmão? E ainda tinha vendaval, mas estava Jesus indo em direção ao barco. Quando Jesus vai se aproximando, que eles conseguem perceber aquele fundo, eles começam a ter medo. Como eu e você também temeria, no meio da escuridão. Aí daqui a pouco Jesus, vendo que eles tinham medo, fala assim:
prodígios. Por quê? Porque Ele se dispõe à obra. Você está aqui hoje nesse congresso. Só que eu digo com toda a certeza de Deus, no ano que vem você que estará ministrando aqui, porque nós vivemos sobre o sobrenatural. Nós temos que parar de conformar com pouco, conformar com qualquer coisa. Temos que parar de nadar na superfície, temos que ir para o fundo do mar, no meio do mar. Nós acostumamos, irmãos, a estar na beira, a meter o mergulhando e meter a cara no chão, na areia. Deus vai nos ensinar hoje, como já tem ensinado, a nós ir no profundo, lá no meio do mar. Deus vai fazer a obra na sua vida. Agora analisa, aí quando eles veem aquilo, Jesus fala: não, tem mais, sou eu. Pedro é usado, ele vai e fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ter contigo nas águas. E Jesus gostou daquilo. Como Jesus gosta que nós surpreendemos Ele. Não diz a Bíblia que Jesus, Deus, é onipotente, onisciente, onipresente? É! Mas Deus gosta que nós mexemos com Ele. Aquela mulher do fruto de sangue, Jesus já conhecia a vida de todo mundo ali. Não tinha multidão apertando, não tinha um monte de gente oprimindo. Mas aquela mulher: não, se eu não somente tocar, eu preciso tocar, eu vou tocar, tocou. É coisas diferentes, são coisas diferentes que movem, tocam o coração de Deus. E o sobrenatural acontece na minha e na sua vida. Deus gosta disso. Eu quero ensinar você uma coisa rápida aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo, faz assim aqui, deixa eu ver. Vocês não são batizados com o Espírito Santo? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando está acontecendo aquela movimentação, aquela glória, o coração queimando nós, quem desses que levanta a mão sente algo diferente? Levanta de novo, deixa eu ver. Então não vai demorar. O sobrenatural de Deus hoje marcou encontro com nós aqui hoje. Depende de você, não é o irmão Cristiano, não é o pastor, não é a pastora, não. É Deus que quer realizar na tua vida. Se você abrir o coração hoje, se você tiver ousadia, Deus vai selar você com o Espírito Santo hoje, nesse lugar. A querer de Deus, a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é derramar da tua graça, do teu poder, da tua unção. A vontade de Deus é usar você com autoridade. É lucro para Deus Ele te batizar, porque se Ele te batiza, Ele te enche com o Espírito Santo. Se Ele te enche com o Espírito Santo, você tem ousadia. Se você tem ousadia, você vai olhar para alguém e ver que vai falar: seja curado em nome de Jesus, e vai ficar curado em nome de Jesus. Ora, Jesus gosta da situação de Pedro. Se é o Senhor mesmo, deixa Ele ter contigo nas águas. Vem! Jesus só fala isso: vem! Irmãos, por pior que seja o vento, por pior que seja o vendaval, no barco está mais seguro do que fora. Sim ou não? Está mais seguro. Dentro do barco, ainda pode acontecer do barco afundar, quebrar o barco, e ele segurando algum barril, alguma coisa ali, vai estar mais seguro. Mas Jesus fala: não, vem, pode vir nas águas. Se deixamos analisar isso, nós podemos falar: espera aí, Jesus está sendo mal. Jesus manda o homem sair do barco, por mais que estava vendo a mão, mas não estava em segurança. Deus é assim, irmãos. Deus quer mostrar para nós experiências profundas. Nós que estamos conformados com pouco. Diz a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, que Ezequiel está tendo uma revelação. Conforme ele está tendo a revelação, ele diz assim: veio um homem e me mediu 1000 côvados, e me fez passar sobre a água que me dava sobre o artelho, que era mais ou menos a canela. Só que aquele varão estava contente, mediu mais 1000 côvados, olhou para o Ezequiel e falou assim: não, você vai ter que entrar mais no meio das águas. E ele começou a ir para a água que dava nos joelhos. Quem está entendendo fala aleluia. E ele mediu mais 1000 côvados. Não, ainda não está bom, você tem que ir mais profundo. Mediu mais 1000 côvados e ele começou a mergulhar. A água agora estava no lombo, já estava quase cobrindo a cabeça dele. A água que dava onde? Nos lombos. Ainda não está bom. Você precisa entrar mais no profundo dessas águas. Você precisa navegar mais no profundo. Não tem um que fala: eu navegarei. Me ajuda? E ali?